Fala, loucos do bando, como vocês estão? Filipinho aqui na voz. Queria perguntar pra vocês se vocês se lembram como estava o mundo do futebol no Brasil no dia 16 de dezembro de 2012, né? Quero saber se vocês lembram disso, né? Corinthians esse dia estava conquistando seu bicampeonato mundial, o título mais prestigiado, o maior título que um clube brasileiro pode vencer. Não há nada maior do que isso. O Corinthians já fez isso 2 vezes, né? E eu queria dar um parâmetro de como estava o rival do Corinthians, né? O maior rival do Corinthians. Naquele ponto, naquele dia, nunca teve uma diferença tão grande entre os dois. Um estava sendo campeão do mundo, o maior título que pode se conquistar por um clube brasileiro, e o outro estava na segunda divisão. Então, nunca houve nada maior de discrepância entre os dois, né? Eu queria passar isso só pra começar o vídeo aqui, né? Eu queria saber se vocês lembram disso, porque eu lembro muito bem disso, né? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 28 de novembro, né? De 2021, um dia após a final da Libertadores 2021, né? E me assustou muito, cara, ver a postura da torcida do Corinthians no Twitter, cobrando a conquista da Libertadores 2022, né, que o Corinthians fatalmente deve disputar na próxima temporada, né? E eu confesso que eu fiquei bem assustado com essa cobrança, né, de conquistar a Libertadores do ano que vem, né? E só por esse motivo, colocando na situação de quem venceu a Libertadores ontem, né? Você vê bem que a pressão no Corinthians, muitas vezes, vem de fora, cara. É uma pressão que você pega o momento de outros clubes, dos rivais, e você transfere para o Corinthians, né? Só pra fazer um paralelo, vocês lembram como é que era não ter Libertadores, né? Cara, cansei de ser zoado na escola, nunca serão, né? Jamais serão campeões da Libertadores. Corinthians entrava nessa competição, uma pressão desgraçada, times muito bons até, caíram cedo. E até a conquista da Libertadores foi assim ano após ano, né? E eu queria lembrar com vocês aqui como foi o ano antes da conquista da Libertadores, né? Corinthians caiu pro Tolima na pré-Libertadores 2011 e uma pressão desgraçada para mandar embora o Tite. O padrão seria mandar embora o Tite, mas na época o presidente Andrei Sanches manteve o Tite, né? Fez tudo ao contrário do que geralmente se faz, né, em clubes grandes do Brasil, né? Imediatista, né? O Corinthians aquele ano colheu essa decisão com trabalho, né? Com sequência. Foi campeão brasileiro. Manteve o time para a próxima temporada, com leves reforços ali. Você pode adicionar o Guerreiro, que já era depois da Libertadores. E o Corinthians colheu muitos frutos, né, aquele ano, né? Enfim. De novo, né? Alinhado com a expectativa que o Corinthians tem e também da torcida, né? Você vê que são cobranças. Eu vou citar outro exemplo aqui, 2019. O que o Flamengo fez em 2019 não é normal, cara. Não é normal você trazer um gringo e ele de repente ganhar todos os títulos possíveis. Não é normal. E naquele ano o Corinthians também sofreu com essa pressão externa, cara. Os times que estavam bem naquele momento eram o Flamengo com o Jorge Jesus, com futebol ofensivo, e o Sampaoli no Santos, com um time um pouco mais modesto, né? Mas também com futebol ofensivo. De repente, o futebol de transição, o futebol defensivo que o Corinthians teve com o Mano Menezes, teve com o Tite, teve com o Carille, que resultou em títulos importantíssimos. Já citei aqui 2 deles, Mundial e Libertadores, mas colheu outros brasileiros, colheu campeonatos paulistas. Ficou na frente muito tempo dos nossos rivais. De repente não prestava mais, virou uma caça às bruxas. De repente esses técnicos com uma mentalidade um pouco mais defensiva não prestavam mais para o Corinthians. Você tinha um elenco do Corinthians que era para esse estilo de jogo, mas acabou não dando certo por um ano especial dos outros times, né? E você não pode colocar isso como normalidade, cara.
Foram anos específicos, jogar toda uma década campeã, vitoriosa no lixo. E agora eu vejo se repetindo também esse ano, cara. O Corinthians estava muito fraco em relação aos seus rivais aqui de São Paulo. A gente pode meter o pau na diretoria e deve meter o pau na diretoria, que fez trabalhos péssimos. Embora a gente fosse campeão, que teve um início decente, teve um início de plantar para colher no futuro. Depois só decisões erradas, contratações duvidosas, enfim, negociações obscuras. Isso a gente tem que pontuar, deve pontuar. Mas o Corinthians estava na frente de seus rivais nesses últimos 10 anos. Esteve. E agora essa pressão no Corinthians, que eu digo muito mais externa, é pela questão do Galo, do Flamengo, do próprio Palmeiras estarem com times melhores que o Corinthians e estarem vencendo as competições, né? E de repente, com a chegada dos 4 reforços no Corinthians, de repente ficou essa pressão absurda, cara. Que o Corinthians tem que render, que o Corinthians tem que vencer a próxima Libertadores. Calma, cara. Calma, não é assim. Não é assim. A gente torce pro Corinthians vencer todos os títulos possíveis. A gente quer ver o Corinthians no topo do mundo sempre, 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 sempre. Só que a gente tem que colocar os pés no chão, cara. A gente tem que entender que os outros times estão no estágio de trabalho em questão de continuidade há mais de 2 anos, cara. Mantiveram seus elencos. O Corinthians, depois que foi campeão da Libertadores em 2012, nunca manteve o elenco que foi campeão em um ano para jogar a próxima. O Corinthians com o Brasileirão 2015 impecável, não manteve o time para 2016. Corinthians com o Brasileirão impecável em 2017, não manteve o time para 2018, cara. E você viu aí esses anos que o Flamengo manteve, você vê que o Palmeiras manteve. Então eu te falo uma coisa, tem que ter calma agora, pés no chão, se colocar no seu lugar. Tem uma coisa que não se pode comprar, cara, que se chama tempo. Tempo não pode comprar de trabalho. E ficar numa pressão desgraçada só porque o nosso rival venceu uma Libertadores não vai adiantar nada, cara. E assim, a gente não vive em função do Palmeiras, cara. Não vive em função do Palmeiras. Não é porque eles ganharam um título que é nossa obrigação vencer o próximo. O Corinthians tem que voltar a disputar as Libertadores, ano a ano. Entrar competitivo. Entrar com um time decente pra jogar. Ou você acha que o Palmeiras estava aí jogando e estava vencendo todos os anos? Não. Eles estão nessa pegada aí, jogando a Libertadores, pelo menos que eu me lembro aqui, 2016, eles não ficaram mais fora, né? E sempre com times competitivos. A gente ria da cara dos caras, dos caras, né, que a gente tava vencendo jogos, mas eles tinham times fortes, ou vocês vão esquecer da quarta força, que era o Corinthians. O Corinthians deu um tapa na cara da mídia, mas o Palmeiras, esses últimos anos, aqui em São Paulo principalmente, sempre foi o time mais forte, o time mais rico. Então não pode esquecer disso, os caras colheram agora os frutos, né? Depois de anos. E até nisso os caras, digamos assim, deu um pouco de sorte, né? Conseguiram manter o time e venceram 2 Libertadores no mesmo ano, cara. É uma coisa que o Corinthians não conseguiu, né? Manter o time. Então calma, cara. Assim, todo mundo tem o direito de expressar as opiniões, estou expressando aqui a minha opinião. E eu gostaria muito que vocês comentassem aí no espaço de comentários aí o que vocês pensam sobre isso, se pensam diferente. É claro que o trabalho do Corinthians está no estágio inicial, e também é claro que o Silvinho talvez não seja o melhor nome para continuar o trabalho, isso tudo tem que ser dito, mas eu vejo uma perseguição com o time do Corinthians, da própria torcida às vezes, um pouco além do demasiado, cara, porque o Corinthians, depois que chegou os reforços, a obrigação, ao meu ver, é chegar em 4º lugar no Brasileirão, e no momento está. A gente pode reclamar do futebol apresentado pelo Corinthians, que pode melhorar e deve, só que o Corinthians está no lugar projetado para 2021, que é na 4ª colocação. Não adianta você colocar essa pressão, cara. Os jogadores que o Corinthians contratou chegaram depois de cair na Sul-Americana, chegaram depois de ser eliminado na Copa do Brasil. Então, assim, o que era para ser um ano terrível do Corinthians não está sendo. Está sendo até um ano que a gente está colhendo alguma coisa. Pensando em 2022. E essa pressão não vai ajudar nada o ano que vem a gente. Tem que ter calma, pés no chão. Tem que ter um trabalho decente, manter o time, repetir o time. É o que a gente tem que cobrar. Tem que cobrar uma evolução, mas não tem como cobrar que 2022 do Corinthians seja um ano que a gente vença todos os títulos, cara. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Você pega exemplos isolados de que isso aconteceu, como o do Flamengo em 2019. Você pode pegar o Galo em 2013, só que o Galo já fez um Brasileirão bom em 2012. Enfim. Deixa o like aí, se inscreve no canal. O Lucas do Bando tá cheio de conteúdo aí pra fiel. E é isso aí, vai Corinthians!